Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar, ou mesmo reagir a um vídeo do Fernando comentando sobre a vitória do Corinthians. Corinthians que foi campeão da Supercopa em cima do Flamengo. Um jogo um tanto quanto emocionante, típico de Corinthians, com aquela famosa cera para justamente conseguir ser campeão. Mas convenhamos, o Corinthians foi superior ao Flamengo e foi posto à prova a situação ou mesmo estratégia que foi utilizada pelo Flamengo, assim como também foi utilizada pelo Corinthians. Então, meio que os dois times estavam em pé de igualdade. Qual a estratégia foi utilizada pelos dois clubes? De não iniciar no 100% os seus respectivos campeonatos estaduais. Corinthians não tinha até então utilizado o seu time titular, acho que se eu não me engano, utilizou 2 jogos antes de acontecer esse evento da Supercopa, assim como o Flamengo também não tinha utilizado o seu time 100% titular até realmente esse evento que aconteceu em que ambos os clubes depositaram todo o seu 100% para chegar a essa conquista. A situação é que o Corinthians usou talvez uma estratégia bem melhor que a do Flamengo, utilizando suas peças com antecedência, meio que obrigatoriamente, não tanto assim com o pensamento desse título, mas não devemos assim tirar o mérito do Corinthians, obviamente, por ter conquistado esse campeonato, porque foi realmente algo muito importante, foi algo que demonstra que o Corinthians vem preparado esse ano para disputar todas as competições que está incluído e demonstra também que o trabalho do Dorival pelo Corinthians é um trabalho realmente muito bom. A situação é verdadeiramente periclitante para aqueles que não gostam do Corinthians, aqueles que são anticorintianos, aqueles que querem que o Corinthians se ferram, sabe? Aqueles, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando realmente a situação chega nesse estágio em que em praticamente um ano o Corinthians conseguiu 3 títulos muito importantes, que foi o Paulista e Copa do Brasil do ano passado e agora a Supercopa esse ano. Desses 3 títulos, obviamente a Copa do Brasil é a mais expressiva, mas assim, fica difícil de tentar diminuir um clube que consegue conquistar tantos títulos igual está sendo o Corinthians. E antes de mais nada, o certo talvez seria eu reagir ao vídeo do Kroos, né? Celebrando o título e zoando os flamenguistas. Mas já foi campeão, então não vou dar esse mérito para ficar também dando muita corda para corintiano aqui no canal, não. A gente vai realmente reagir a um vídeo do Fernando, que é palmeirense, mas que faz sim a sua análise sobre esse título muito interessante. Puxa um pouco a análise comentando um pouco sobre o Palmeiras, mas ele consegue ser bem lúcido naquilo que ele diz, e eu achei isso bem interessante, então eu quero trazer aqui pra vocês. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, e bora pro vídeo. O que eu tenho pra falar rapidinho do jogo, né? Primeiro, simbólico, né? O Paquetá perde um gol debaixo da trave, o Roberto faz um gol de placa, e o Corinthians deveria ter ganho de 3-0. Porque o gol do Corinthians foi mal anulado na minha visão, tá? Na minha opinião, queria saber a opinião de vocês. E é simbólico também, que a gente estava brincando, né? É importante explicar que é brincadeira sobre a gestão com J do Palmeiras, porque o Corinthians tem tudo para dar errado no sentido do quê? No sentido de salários atrasados, problemas políticos, jogadores ali, né? Que o Corinthians contratou assim de uma forma meio alternativa. E o Corinthians passou por cima do Flamengo, cara. E não foi pela expulsão, porque vai provavelmente pintar uma narrativa de que a expulsão não foi não, porque no primeiro tempo eles tiveram pé de igualdade. O Corinthians faz o gol no momento de pressão e o Flamengo não aproveitou o momento de pressão. Com 1 minuto e meio de jogo, o Corinthians já levava perigo com o Yuri Alberto, com cruzamento na entrada da área, ali na pequena área. E com poucos minutos de jogo, fez mais que o Palmeiras numa final de Libertadores. Muita gente vai falar, mas isso é começo de temporada, Fernando, não tem que se comparar. Pois é, você não pode chegar no último jogo da temporada, simbólico, né? O da Libertadores, que não foi literalmente o último, e você não conseguir agredir o adversário. Olha, começando e iniciando já a conversa sobre isso, sobre o que o Fernando diz em referente à situação da expulsão. Na minha opinião, expulso com devidos méritos, obviamente que o jogador do Flamengo agrediu o jogador do Corinthians, então não tem que se falar nisso. Ah, mas expulsou no intervalo, coisa parecida. Gente, acho que já foi explicado isso mais de umas vezes, que era o último lance do jogo, o juiz
viu que o VAR estava realmente verificando esse lance e para não segurar todo mundo dentro de campo até que realmente o VAR verificasse tudo isso, ele liberou a galera para ir pro intervalo e tendo essa avaliação do VAR no intervalo. Então, achei super válido, foi levantada a hipótese de que se o jogador fosse substituído, como se ia ser feito, e simples, iam anular a substituição e o jogador ia ser expulso. E, assim, se eu não me engano, o árbitro, ele explica pros capitães, eu não sei se foi antes de liberar o pessoal para realmente ir pro intervalo ou depois que retornou, mas isso aí ficou muito bem explicado, foi muito bem simples, então não tem muita polêmica do que se falar sobre isso. Outra situação que o Fernando veio e trouxe aqui pra gente, que é algo que eu concordo, o Corinthians foi muito superior ao Flamengo, não foi pouco não, foi bastante. Realmente os jogadores viraram aquela chavinha de final e encararam com todo o ímpeto que eles tinham para justamente chegar a essa situação de conquista desse título. O Corinthians poderia muito bem ter abrido o placar ou feito 3-0 em cima do Flamengo, algo que foi impedido pelo gol anulado, mas o placar ter acontecido desse jeito foi totalmente mérito. E a parte do simbolismo que o Fernando diz, eu acho bem interessante também, referente a contratações. A contratação do Corinthians, que o Corinthians, não sei o que tem dentro do time que eles conseguem fazer boas contratações, o Corinthians contratou um cara que fez o primeiro gol, assim, que abriu o placar. O Flamengo contratou um cara por milhões que não conseguiu fazer o gol embaixo da trave. Então isso realmente fica bem simbólico. Tudo bem, o Paquetá é foda. O Paquetá ainda vai se inteirar com o futebol do Flamengo. Eu tenho certeza que o jogador vai se desenvolver, ainda mais quando ele realmente conseguir se entrosar com a Arrascaeta, que esse vai ser talvez a grande arma e o perigo por parte do Flamengo. Mas já demonstra que jogador com estrela, quando estreia, tem que fazer a diferença. Eu lembro muito bem que isso o corintiano vai lembrar. Quando o Ronaldo estreou pelo Corinthians, o que ele fez? Um jogo contra o Palmeiras, gol de cabeça do Ronaldo, empatando o jogo. Um jogo, assim, emblemático e muito bom. Acho que todo mundo pode ter a opção de ir na internet e procurar esse vídeo, que é algo realmente, não diria revolucionário, mas é algo, assim, diferenciado. Então, a gente começa a analisar os níveis de jogadores ou mesmo temporadas, assim, que realmente fazem a total diferença. O título do Corinthians, como eu gravei um vídeo da Copa do Brasil e volto a gravar esse vídeo aqui, ele é simbólico no sentido de narrativa que é criada para nós. Porque vários times estão jogando mais futebol que o Palmeiras, ele só não tem consistência. O Palmeiras do Abel Ferreira, ele foi conhecido por criar uma consistência. A gente vai enfrentar esses caras no dia 8, se eu não me engano, né? No dia 8 de fevereiro, no próximo final de semana, no caso. E o Palmeiras, ele vai ter que vencer o Corinthians fora de casa. E a gente vai ver se isso vai ser possível. Porque no Palmeiras é o time dos 700 milhões, é o time do trabalho longevo de 5 anos do técnico aí, e a gente não vê o time do Palmeiras com o processo que a gente vê em equipes menores. E não é o caso do Corinthians. Estou falando até de como que o Mirassol tem jogado, de como um Bahia tem jogado. Ou seja, todas essas equipes, elas não têm a consistência que o Palmeiras criou, mas elas têm jogado mais futebol. Olha, atualmente eu acho que o Corinthians vem muito mais favorito para esse clássico contra o Palmeiras do que um contra o outro em si. Então, tem tudo pro Corinthians realmente vir e vencer essa partida contra o Palmeiras. E aí, pô, vai ser mais uma polêmica, mais um ano do palmeirense. Pô, não vai ser esse ano que a gente vai ganhar do Corinthians, que vai mudar realmente essa tradição. Porque atualmente o Corinthians tem realmente sido o pai do Palmeiras totalmente em todas as competições, eliminando o Palmeiras mesmo de uma competição. Então, essa situação eu acho que é muito importante, ainda mais com a postura arrogante que tem o Abel Ferreira. O Abel Ferreira considera talvez esse clássico não tão grande assim, sendo que os torcedores estão a ponto de se matar. Então, eu acho que talvez o Abel Ferreira deveria considerar levar isso mais a sério, porque senão o torcedor vai ficar muito mais revoltado do que ele já está com o Abel. Por parte do Corinthians, é aquela situação. Será que o Corinthians vai realmente utilizar o seu time titular, ou será que o Corinthians vai utilizar um time alternativo para enfrentar o Palmeiras? Eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que vai ser o titular, para justamente já continuar esse tipo de espírito e ânimo com a sua equipe. Você vence uma Supercopa em cima do Flamengo, que é um time muito forte, você vence um clássico em cima do Palmeiras, então você se anima justamente para conseguir conquistar todas as competições que você está disposto a enfrentar esse ano. E eu acho que esse vai ser o posicionamento por parte do Corinthians. O Palmeiras não tem um jeito mais complexo, ele tem narrativa do técnico sendo colocada, ele não repete escalação. O Corinthians entrou numa 4-1-3-2 que o Palmeiras usou 2 vezes ano passado e jogou muito bem nela.
e o próprio treinador ignorou isso. O Palmeiras ainda pode jogar numa formação desse tipo, ele joga com formações de ponta, não consegue fazer os pontas serem efetivos na linha de fundo, é um anti-futebol sendo aplicado aí durante pelo menos 2 anos, pra ser bonzinho, porque pra mim é além de 2 anos, e de verdade mesmo, cara, o que está acontecendo hoje com o Corinthians campeão e o Flamengo perdendo esse título, ele é simbólico para as narrativas. As equipes que jogarem contra o Flamengo e fazer o que o Estudiantes fez, vai disputar. O Palmeiras, ano passado, foi de uma covardia tão grande que o Palmeiras tem tudo nesse elenco para mostrar mais disposição. Hoje, o Breno Bidon indo para cima de Jorginho e chegando em cima, um moleque, pô. Um moleque que no meio da briga de Palmeiras e Corinthians ano passado foi simbólico, os nossos jogadores abraçando os jogadores do Corinthians. Ou seja, o Corinthians não tá ganhando hoje nada daquilo que ele não merece. Quem deveria estar indo para o México treinar o Santos Laguna chama Abel Ferreira, porque o Veiga não prometeu pra gente que quando ele ficasse uma temporada sem ganhar título que ele saía. Quem prometeu foi esse técnico. O Dorival Júnior chegou no Corinthians sem prometer absolutamente nada e entregou 3 títulos. O Felipe Luiz também. Se tivesse vencido esse título, já ia ficar mais próximo do Abel Ferreira. E não é porque o Flamengo perdeu aí do São Paulo, perdeu do Corinthians, que vai ser mais fraco que o Palmeiras nessa temporada. Claro que é simbólico, sim, o Paquetá ter perdido um gol debaixo da trave e o Roberto ter feito um gol de placa. Olha, sinceramente, eu acredito que o Flamengo tem um elenco talvez melhor do que o do Palmeiras, eu ia falar muito melhor, mas se você for analisar as peças, eu acredito que o Flamengo tem um elenco muito melhor do que o Palmeiras, levando isso em consideração. Mas o que o Fernando diz sobre o Corinthians conseguir atrair jogadores quando a dívida deveria afastar os jogadores, só demonstra a força que a equipe tem, ou mesmo que a instituição Corinthians tem. Assim, sendo tão grande que pode até superar esse tipo de adversidade. A situação é o seguinte, a gente não sabe, obviamente, os contratos que o Corinthians tem feito, tem a situação de contratos que são feitos de um jeito totalmente ridículos, mas o resultado em campo está sendo entregue. O Corinthians tem vencido jogos, tem vencido títulos, e isso só demonstra que se tivesse realmente uma boa administração nos bastidores, o Corinthians seria muito maior do que já é hoje. E isso eu acho que é mais perigoso do que você dar tantos jogadores pro Flamengo, que a gente já viu que não importa se você tem grandes peças, se você não sabe utilizar as peças da melhor maneira possível. É óbvio uma crítica pro Felipe Luiz, porque justamente era pro Flamengo ser superior ao Corinthians. E não foi o que a gente viu dentro de campo. A gente viu um Corinthians muito superior ao Flamengo, levando até a situação de que eu não vi o Flamengo jogar, basicamente. Então, isso só demonstra que o futebol nas 4 linhas é muito diferente quando você quer montar realmente um bom elenco. Você precisa pensar estrategicamente a situação. Por mais que até o momento o torcedor ou mesmo o próprio Dorival vinha pedindo reforços para o Corinthians, porque justamente precisa de mais jogadores, a gente bem viu que um técnico que sabe trabalhar suas peças da melhor maneira possível consegue conquistar títulos, consegue conquistar jogos, e isso só demonstra, ou mesmo igual o Fernando disse, alimenta a narrativa de que Palmeiras e Flamengo devem realmente pensar na situação que eles estão se colocando, porque são 2 times que estão saudavelmente financeiramente, mas as peças que eles estão utilizando ou adquirindo talvez não seja a melhor que talvez o elenco exija nesse sentido. Isso daí, pra mim, é simbólico. É simbólico pra tudo que se fala de valor de mercado aqui no futebol brasileiro. Pra mim, é simbólico. É simbólico, tá? Um time que espaçou, tá, Abel Ferreira, 700 milhões, como você escolheu criar essa narrativa, precisa jogar mais futebol. E não é contra o Botafogo de São Paulo pra presidente, pra você meter 7 hoje no Botafogo de São Paulo e a presidente perguntar se a gente tá mais calmo. É contra o Corinthians no dia 8. É contra o Corinthians no dia 8. É contra o Flamengo no final do primeiro turno. Ai. Eu falo pra vocês ou vocês falam? Que o Fernando gravou esse vídeo antes do jogo do Palmeiras. Ele gravou esse vídeo, acho que no finalzinho do jogo do Corinthians. E assim, na teoria, o Palmeiras deveria realmente ser grande e crescer pra cima do Botafogo. Na realidade, o Palmeiras foi lá e perdeu de 1-0. Então, nossa senhora, o que o Fernando deve ter ficado maluco com o resultado desse jogo, justamente porque o Palmeiras, com todo o elenco que tem, com todo esse tipo de backdoor, ou mesmo bastidores que se coloca em cima do grande elenco que o Palmeiras tem, perdeu de 1-0 pro Botafogo no Campeonato Paulista. Cara, isso é... Assim, eu ia dizer revoltante, porque eu tava pensando hoje na parte de... que os times são bem inconstantes. Não tem, assim, uma constância
interessante por parte de todos os times. Igual o Corinthians pode muito bem vencer o Flamengo e perder para um velho clube, sabe? Então, o Palmeiras pode ser superior numa Libertadores e de repente perde para um Botafogo. O único time paulista que realmente é constante é o Santos, que é constantemente ruim. Isso o Santos consegue, ser constantemente podre, horrível. Agora os outros clubes são um pouco inconstantes em jogos bons e jogos ruins. Então fica realmente difícil de você pensar ou mesmo projetar alguma coisa. Mas a hora que o Fernando... A hora que não, que já aconteceu o jogo, que ele descobriu que o Palmeiras perdeu de 1-0 pro Botafogo, acho que o vídeo dele vai ficar muito mais recheado. Na fase de grupos da Libertadores? Não, porque a fase de grupos de Libertadores pro Palmeiras tem sido uma teta. É nas fases finais da Libertadores. É passando por times de G6. Isso tudo esse técnico não entrega há mais de 2 anos. E a gente tem visto a queda na narrativa. E a Hydra voltando, né? Corinthians voltando aí simboliza pra gente. Mas assim, nada que eles não mereçam, cara. Tipo, a gente tem que tirar o clubismo aqui. Nada que eles não mereçam. Nada que eles não mereçam, né? Porque eu não vi nos títulos do Corinthians, apesar das pessoas terem falado de questões de arbitragem lá na Copa do Brasil, eu não vi nada anormal contra o Cruzeiro e não vi também nada anormal contra o Vasco. Sendo bem honesto com vocês, eu não vi nada anormal nos títulos do Corinthians. De Campeonato Paulista, eu não posso falar uma vírgula, porque o nosso time não jogou nada. Então os caras chegam em 3 títulos, que não é de expressão, o Copa do Brasil sim, chega em 3 títulos, um de expressão, mas que talvez vem mais forte moralmente para a temporada e é um time que é mais um para disputar. Acho que não é um time para Campeonato Brasileiro, mas é time para Copa, né? Pode ser um time sim que se hoje a gente enfrenta, por mais que tenha todo esse histórico na Libertadores, hoje Palmeiras enfrentando o Corinthians na Libertadores, você não fala que o Palmeiras é favorito. Por mais que você fala mais historicamente, Fernando, 99 e 2000. Pois é, historicamente a gente nunca tinha sido eliminado por Corinthians 2 vezes numa temporada. Sabe quem conseguiu isso? O Abel Ferreira, e ainda com uma narrativa que o Corinthians merecia mais do que o Palmeiras. Numa narrativa de que o Abel Ferreira criou que o Palmeiras não tinha energia pra buscar uma competição. Cara, eu não sei mais o que falar. Cara, desse tipo de narrativa que o Fernando vem falando, hoje se bate Corinthians e Palmeiras no mata-mata de Libertadores, eu votaria que o Corinthians vai favorito, tá? Porque realmente esse time do Corinthians talvez não seja um time tão bem formado a longo prazo, no sentido de pontos corridos, mas para uma Copa do Brasil, Libertadores, é um time bem fechadinho. É um time que sabe virar a chavinha da situação de acho que a gente precisa realmente jogar bola agora. E eles conseguem entregar 1 ou 2 jogos e isso é o que faz total diferença numa Copa. E o fator mais importante, talvez, do Corinthians seja a sua torcida. A torcida que realmente apoia e a torcida que realmente cobra. Então o seu torcedor é realmente o 12º jogador do Corinthians, que consegue empurrar esse time para vários títulos e vários bons resultados. Então hoje, numa situação entre Corinthians e Palmeiras, eu colocaria todas as minhas fichas no Corinthians. A situação é: qual vai ser o momento em que talvez o Palmeiras vire essa chavinha e consiga reverter toda essa situação? Não sei. E segundo, eu acho que o próprio Fernando, enquanto o Abel Ferreira estiver no Palmeiras, isso nunca vai acontecer, porque o Abel Ferreira acaba sendo mais pragmático do que realmente algo desafiador, um técnico que consegue realmente extrair alguma coisa desse clube. Eu acho, e isso acho que já é um consenso de todo mundo, de que Abel Ferreira já passou do tempo de estar no Palmeiras, porque ele já não consegue mais extrair quase nada desse elenco. Porém, a Leila ainda continua teimando, então acho que a freguesia entre Palmeiras, ou melhor, o Corinthians conseguindo essa freguesia em cima do Palmeiras vai continuar ou perdurar por mais tempo ainda. Só que toda vez que eu paro pra assistir jogos, coisa que muitos palmeirenses não fazem, a gente vê que de especial esse time do Palmeiras do Abel Ferreira não tem nada. E não é por culpa dos jogadores, é por culpa do comando técnico. Então essa foi a análise do Fernando sobre essa competição, Supercopa que o Corinthians venceu. Todos os méritos, obviamente, ao time corintiano por ter vencido essa competição. Não, igual eu falei, não vou dar tanta espaço para principalmente o Kroos aqui vir aqui comemorar. Mas esse vídeo do Fernando eu achei bem interessante porque é uma análise fria, principalmente vindo de alguém analisando o time rival, que no caso ele é palmeirense, analisando o time do Corinthians. É uma análise que eu achei importante trazer aqui pro canal e talvez eu não conseguiria extrair tantas informações igual o Fernando consegue extrair nessa situação, porque dói mais nele, que é realmente o rival direto do Corinthians, do que em mim, que no caso sou santista. Então, meu time tá uma draga, então não tem nem como eu falar ou mesmo zoar alguma coisa do Corinthians. Nessa situação, o Corinthians se deu bem,
conseguiu essa competição, vai muito mais forte para o Campeonato Paulista, buscando realmente mais um título, e eu tenho certeza que talvez a disputa no Paulistão vai ficar mais interessante, dependendo do jogo entre Corinthians e Palmeiras. Se o Corinthians for muito superior ao Palmeiras, a gente percebe que não vai haver competição no Paulistão e o Corinthians se torna mais uma vez um grande favorito a essa competição. Esse ano ainda o Corinthians tem Libertadores, e como ele não está na pré-Libertadores, que é Corinthians e pré-Libertadores, é um caso bem engraçado. Entrando na fase de grupos, eu acredito que o Corinthians consiga um desempenho melhor. E aí, chegando na fase do mata-mata, todo mundo já sabe o quão perigoso é o time do Corinthians. Eu avisei ano passado, não deixe esse time chegar, porque quando ele chega numa reta final, não tem como segurar. E esse ano acho que vai ser a mesma coisa. Tentem impedir que o Corinthians chegue numa quarta de final, semifinal, porque quando chega nessa situação, não tem como. O Corinthians sabe muito bem como vencer essa competição, e com o Dorival, que também sabe muito bem entregar isso à sua torcida. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!